Celebramos a morte do Senhor, a sua ressurreição até que Ele venha. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 30. Vamos lá mais uma vez para você celebrar quando eu pedir para você abrir a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 11. Agora. Versículos 23 ao versículo 30. O culto de hoje ele vai ter uma tônica, a palavra, mais voltada para o ensino, mas é necessário, Paulo diz a Tito, que ele deveria se apegar à palavra que é de acordo com a doutrina. E nós temos visto, infelizmente, em muitos púlpitos, essa doutrina sendo corrompida e muitas heresias sendo ensinadas. Então, diante da mesa do Senhor, eu quero estabelecer com vocês aqui alguns princípios bíblicos que nós devemos recordar ao nos aproximarmos dessa mesa. Amém? E eu gostaria de pedir que você não desligasse a sua mente, que você não piscasse, que você não saísse, se possível, para ir ao banheiro. Se possível, fique aqui. O nosso tempo estará mais breve hoje, em decorrência das atividades do culto. E eu gostaria que você acompanhasse o texto. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 30, diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Até aqui, eu gostaria de lhe dar um breve pano de fundo, um contexto da passagem que nós acabamos de ler, para você compreender onde nós estamos situados hoje aqui. Certamente, esse trecho que nós acabamos de ler, que fala da Santa Ceia do Senhor, é uma das passagens mais antigas do Novo Testamento. É uma das passagens mais primitivas. E podemos dizer isso com certa certeza, porque ela foi escrita por volta do ano 55, essa epístola aqui de Paulo aos Coríntios. Você conhece a narrativa da Santa Ceia por causa dos evangelhos. Os 4 evangelhos nos narram o momento em que o Senhor sentou com os seus discípulos, partiu o pão, tomou o cálice. Entretanto, essa passagem é mais antiga do que as narrativas dos evangelhos, porque os evangelhos foram escritos, temos uma boa certeza com relação a isso, por volta da década de 60 depois de Cristo, 65, para sermos bem otimistas ali, 55. Jesus morreu em 33, então temos um lapso de mais ou menos 20, 25 anos, da morte do Senhor Jesus até a escritura dos evangelhos. Mas as cartas de Paulo não. As cartas de Paulo são mais antigas que os evangelhos. Quando Paulo está escrevendo, ele já está estabelecendo igrejas, ele já está estabelecendo pastores, ele já está resolvendo problemas e ditando doutrinas do Novo Testamento. Antes dos evangelhos serem redacionados, Paulo e as suas epístolas já estão circulando. Portanto, Paulo não extraiu esse trecho aqui da Santa Ceia dos evangelhos. Ele não leu nem Lucas, nem Mateus, nem Marcos, nem João. Ele trouxe aqui uma tradição oral que vinha sendo passada acerca dos ensinos de Jesus. Todo o ensino da Escritura, toda a Bíblia, ela começa sempre com uma tradição oral. Nós vamos estudar isso, alunos do seminário. Sempre começa com uma tradição oral, até que torna-se escritura, ok?
Então, Paulo pega essa tradição, e é interessante, veja o verso 23, que ele usa a palavra, porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. Essa palavra entreguei, no grego é paradidome, e significa, é um termo técnico, sempre que alguém queria repassar uma tradição oficial para outra pessoa, seja de pai para filho, uma tradição de pai para filho, ou uma tradição de mestre para aluno e assim por diante. Paulo usa esse mesmo termo porque ele é conhecido dos irmãos de Corinto. Estou trazendo para vocês essa tradição que eu também recebi acerca da Santa Ceia do Senhor. E por que Paulo está trazendo esse ensino aqui de Jesus? Por dois motivos. Em primeiro lugar, porque é uma ordenança, diga ordenança. Jesus, enquanto esteve na terra, no seu ministério terreno, ele deixou algumas ordenanças. Ordenanças são mandamentos, são ordens. Podemos citar, por exemplo, o batismo. O batismo é uma ordenança, ide por todo mundo pregando o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Santa Ceia também foi dada como uma ordenança. Então, Paulo está ensinando isso para a igreja de Corinto e foi perpetuado até chegar em nós. Mas o segundo motivo é que Paulo está tendo alguns problemas aqui com os irmãos da igreja de Corinto. Deixa eu lhe situar como funcionava o culto na igreja primitiva. Eles reuniam-se nos domingos, que era chamado de o dia do Senhor. Por que o domingo? Por causa do dia da ressurreição. Reuniam-se aos domingos e sempre começavam, além dos louvores, da ministração da palavra, das profecias, com uma refeição. Havia uma refeição entre os irmãos, cada um levava de casa aquilo que podia contribuir, comiam juntos em uma grande mesa e depois tomavam a ceia do Senhor. Então, a ceia do Senhor finalizava o culto, que era antecedida por uma refeição. Se você ler o capítulo todo aqui, depois faça isso em casa, 1 Coríntios 11, você vai ver que Paulo está dizendo o seguinte: alguns estão comendo apressadamente, uns estão saindo empanturrados e até mesmo embriagados da ceia do Senhor, enquanto outros estão saindo com fome. E aí ele finaliza: se você estiver com fome, coma na sua casa. Quantos já leram essa passagem? Claro que eu estou trazendo aqui na minha versão atualizada, CCP 2023. Mas Paulo está com um problema. Alguns irmãos mais ricos chegam com as suas posses, os mais abastados, comem, se empanturram e até se embriagam na ceia do Senhor. E os mais necessitados estão passando fome no momento que deveria ser de comunhão. Essa festa, essa refeição que acontecia previamente à ceia do Senhor, nós temos dados históricos quanto a isso. Era chamada de festa ágape, a festa do amor cristão. E ela acabou sendo proibida no século II depois de Cristo por causa desses problemas. Ao invés de promover um momento de comunhão, de santa ceia, claro que não era sempre, mas estavam acontecendo essas circunstâncias, os irmãos estavam saindo embriagados, os irmãos estavam saindo empanturrados da Santa Ceia, por isso ela foi proibida. Mas Paulo evoca essa passagem aqui por essas duas razões. Ele quer ensinar uma tradição para a igreja de Corinto e ele quer estabelecer como o culto deve acontecer, com ordem e decência. E eu quero, através dessa passagem, aproveitando o momento oportuno que nós estamos diante da ceia do Senhor, e recordar a você de alguns princípios que são fundamentais ao nós nos aproximarmos da mesa. Princípios que você conhece, mas precisamos sempre reafirmá-los. Por isso, o tema da mensagem de hoje é a mesa do Senhor. Diga, a mesa do Senhor. Muito bem. Há um teólogo, um pastor cristão chamado Warren Wiersbe, e ele destaca 4 pontos acerca desse texto, e eu quero utilizar pelo menos os títulos que ele usa, que eu achei interessantíssimos. Ele destaca 4, quero selecionar 3 aqui com você hoje. Quando nós nos aproximamos da mesa, da Santa Ceia do Senhor, nós devemos ter pelo menos 3 olhares, 3 visões.
Quando nos aproximamos da mesa do Senhor, devemos olhar para trás. Diga, devemos olhar para trás. Devemos olhar para dentro. Diga, devemos olhar para dentro. E devemos olhar para frente. Muito bem. Devemos olhar para trás, para dentro e para frente. Por que nós devemos olhar para trás ao nos aproximarmos da mesa do Senhor? Veja comigo o versículo 25 do texto que nós estamos trabalhando hoje. Versículo 25 diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Diga, nova aliança. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Nós fazemos isso em memória de Cristo, nós nos recordamos, por isso olhamos para trás, lembrando daquilo que Ele fez, e nós devemos ter essa percepção: Cristo fez algo por mim, quando eu me achego à mesa, e devo tomar posse dessa verdade. E eu quero destacar aqui a palavra que ele usa, aliança. Este é o cálice da nova aliança. Talvez na sua Bíblia esteja traduzido por Novo Testamento. Este é o cálice do Novo Testamento, ou este é o cálice do novo pacto. Quantos estão com a palavra pacto aí na sua Bíblia? A palavra pacto traduz de forma bem excelente o sentido do texto. Essa palavra no grego é diateque, significa aliança, pacto significa testamento. O sentido é um convênio entre duas partes, um acordo entre duas partes, um pacto, um testamento, uma aliança, um modo de lidar com alguém. Quando Jesus diz: esta é a nova aliança em meu sangue, Ele está dizendo algo muito decisivo. Ele está dizendo: esta é a nova forma do homem relacionar-se com Deus, no meu sangue. E se ele diz: há uma nova aliança, é porque havia uma antiga, uma velha aliança. Não é à toa que temos o Antigo e temos o Novo Testamento. E esta nova aliança, ela rompe com a antiga aliança, que na linguagem de Paulo é chamada de, na linguagem aos Hebreus é chamada de antiquada. Na linguagem de Paulo, ele diz que ela caducou. E quando nós falamos de antiga aliança, de Antigo Testamento, precisamos ter cuidado, porque o Antigo Testamento continua sendo válido para nós. Aqui temos salmos, temos provérbios, temos profecias que ainda se cumprirão no Antigo Testamento. Entretanto, precisamos entender o que Jesus está dizendo aqui com nova aliança. Ele está se referindo a um contraste com a lei. O relacionamento do homem com Deus agora não é mais mediado pela lei de Moisés. É mediado pelo sangue de Cristo Jesus. E muitos de nós, às vezes cristãos velhos, como diz o pastor Edmilson, já de meio-dia para tarde, não sabemos como nós devemos nos relacionar com a lei. Quantas vezes eu fui perguntado: mas eu devo guardar o sábado? Mas eu devo fazer tal coisa? Meu irmão, se você for guardar a lei, são 613 preceitos que você deve observar. E Tiago diz que aquele que vive pela lei deve guardar toda a lei. É por isso que nós não guardamos o sábado. É por isso que nós não observamos festas judaicas, cerimônias, alimentos judaicos. É por isso que você pode me abençoar com um porco delicioso, se você quiser. Porque Cristo nos libertou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso lugar. Quando ele está dizendo, essa é a nova aliança, ele está tornando a antiga antiquada. Então, como nós, enquanto cristãos, devemos lidar com a lei de Moisés, com o Pentateuco, com Deuteronômio, Números, Levítico, Êxodo, a partir do que o Novo Testamento nos ensina? Veja comigo Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 3, versículos 24 a 25. Gálatas
3, 24 e 25. Gálatas 3, 24 e 25. Você poderia abrir aqui, irmão, por gentileza? De maneira que a lei nos serviu de aio, eu gosto muito dessa tradução, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Talvez na sua Bíblia esteja, a lei nos serviu de tutor. A palavra aio aqui, que Paulo utiliza, é a palavra paidagogos, no grego, que é de onde vem o termo pedagogo. Temos aqui alguns pedagogos, não é verdade? Nossa irmã ali. O pedagogo é alguém que dedica-se ao ensino, à educação. Paulo usa esse termo porque o paidagogos, o pedagogo no mundo antigo, era um servo que tomava a mão da criança da casa e conduzia, levava até a escola. E pegava essa mesma criança da escola e trazia de volta para casa. É um aio, é um pedagogo, é um tutor, ele é um condutor. Quando Paulo diz que a lei nos serviu de aio, e você é inteligente, agora você compreendeu que ela serviu para nos conduzir até Cristo. Mas ele continua dizendo, de modo que vocês não estão mais sujeitos ao aio. Não estamos mais sujeitos à lei. A lei ela foi dada não só ao povo de Israel com uma função cívica, com uma função civil, para organizar os seus estatutos, para organizar as questões de família, para organizar as suas festas, mas também com uma função pedagógica. Olharmos para a lei e sermos conduzidos para Jesus Cristo, que é o sacrifício perfeito. E como isso aconteceu? Romanos capítulo 5, veja comigo, versículo 20. Romanos 5, 20 diz, além disso, veio a lei para que a transgressão abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Provavelmente você conhece esse texto por veio a lei para que avultasse o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Sabe como que a lei nos conduziu até Cristo? Ela foi dada para colocar o pecado às claras. A lei foi dada para que o homem olhasse para ela e dissesse, não tenho condições de cumprir, não tenho condições de ser perfeito diante de Deus, não tenho condições de cumprir os 613 preceitos de Deus, porque sou pecador, preciso de um Salvador. Preciso que alguém intervenha entre mim e Deus para me reconciliar com Ele. A função da lei é colocar o pecado às claras. Ela é como uma lanterna, que ela ilumina o seu caminho, mostra o obstáculo, mas não retira o obstáculo. Ela é como um raio-x, que detecta o câncer, mas não retira o câncer. É como um prumo, que serve para nivelar uma superfície, ela mostra o nível da superfície ou o desnível, mas não tem condições de repará-la se você não for lá e trabalhar sobre essa superfície. Quem nos liberta do cativeiro do pecado é Jesus Cristo. A lei era uma sombra que apontava para o sacrifício de Jesus. Todas as vezes que um cordeiro era imolado, isso era uma tipologia do cordeiro perfeito que morreria em nosso lugar. Quando Jesus disse, esse é o cálice da nova aliança, ele está dizendo, é o novo pacto, a nova forma do homem se aproximar de mim. Não é pelo que você faz, pelo que você deixa de fazer, não é por obras, é pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz, pela graça sois salvos,
mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Não, mas eu sou uma pessoa caridosa, entrego todos os meus bens, obras. Não, mas eu sou uma pessoa justa, obras, obras e obras e obras que não podem nos aproximar de Deus, porque Ele é totalmente santo. Só Jesus nos proporcionou isso, no seu sangue. Quer aproximar-se de Deus? Confie nesse sangue da nova aliança, que nos dá o prêmio da vida eterna. Então, quando você se aproximar da mesa hoje, lembre-se, Cristo te livrou do pecado, te livrou da morte, te livrou das obrigações da lei, e diz para você, agora não depende do que você faz ou do que você deixa de fazer, mas da sua confiança na minha obra e no meu sacrifício. E por causa disso, você vai ser uma pessoa que vai praticar boas obras, porque teve a sua vida transformada. Em segundo lugar, ao nos aproximarmos da mesa, devemos olhar para dentro. Veja comigo o versículo de número 27, enquanto eu tomo uma água. Versículo 27. E eu fico muito feliz, pastor Gork, que essa é uma igreja muito centrada. Estou olhando aqui para os irmãos e ninguém desvia a atenção. Graças a Deus por isso. Versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Nós olhamos para trás porque é em memória de Cristo, lembramos do que Ele fez. Mas nós olhamos para dentro, antes de nos aproximarmos da mesa, porque devemos nos examinar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E nós temos o costume, sempre que lembramos dessa passagem, de pensar que esse exame resume-se a uma autoavaliação para verificar se eu estou em pecado. Não deixa de ser verdade, não deixa de ser necessário. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão. Não precisa você fazer muito esforço e fazer muita pergunta para verificar se você tem pecado. Certamente, há pecado em mim e há pecado em você. O apóstolo João diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. A diferença é, a mesa, sim, é lugar para pecadores, mas pecadores arrependidos. Pecadores que estão aos pés do Senhor. Pecadores que não conformam-se com uma vida de iniquidade. Mas a mesa não é lugar de pessoas perfeitas. A Santa Ceia é lugar de pecadores. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. Não precisam de médicos os sãos, precisam de médicos os doentes. Se você é uma pessoa que necessita de Deus como eu, a mesa é lugar para você. Mas eu quero destacar o que Paulo fala aqui: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E esse exame, muitas vezes, nós queremos resumir. Deixa eu perguntar se eu menti essa semana. Deixa eu perguntar se eu assisti pornografia essa semana. Deixa eu perguntar aqui se eu fiz tal coisa, se eu cometi adultério. Pergunte mesmo. Mas o que Paulo quer destacar aqui é o pior dos pecados. O que Paulo quer destacar aqui é algo que pode derrubar uma igreja. O que Paulo quer destacar aqui não são pecados aleatórios, é um pecado: a falta de unidade. Examine-se, pois, se você está em unidade com seus irmãos. Veja o raciocínio lógico que Paulo segue aqui em 3 versículos. Versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Ora, há o perigo de você estar indigno. Há um perigo aqui. Primeiro, você pode estar indigno. Portanto, versículo 28,
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. 1, você pode estar indigno. 2, examine-se então. E 3, o que é estar indigno? O que é esse exame que você deve fazer? Versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Quando Paulo pede, examine-se, pois, o homem, ele está pedindo, olhe para dentro e veja se você está olhando ao redor. Se você está discernindo que você é uma comunidade, que você é um corpo, que você tem irmãos. O pecado da desunião, o pecado da fofoca, o pecado da ira, e o pecado da palavra que vai fundamentar todo o edifício do cristianismo, a falta de perdão. O perdão é o que sustenta todo o edifício da nossa fé cristã, é o que pavimenta toda a estrada da caminhada cristã. Resume-se em uma palavra: perdão. Deus nos perdoou e por isso nós também devemos perdoar os nossos semelhantes. Se você não está perdoando, você não está discernindo o corpo, portanto, você está indigno de se aproximar da mesa do Senhor. Examine-se, pois, se você está discernindo o corpo. É isso que Paulo está dizendo. Não há horizontalização do perdão, se não houver verticalização do perdão. O que eu quero dizer com isso? Não tem perdão de cima para baixo para você, se não houver perdão entre você e o seu próximo. Talvez você esteja pensando que está tudo bem entre você e Deus. Cuidado! Dizem os apóstolos, pode ser que você esteja sem perdão de Deus, porque você não perdoou o seu próximo. A oração que todos nós conhecemos: Pai nosso, perdoa os nossos pecados como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Mateus 6,14. Está desenhado isso aqui nas páginas do Novo Testamento. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Veja que há uma condição: se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Não perdoará as ofensas de vocês. Por isso eu digo, se não há verticalização do perdão, não há horizontalização do perdão. Não há perdão do céu enquanto você retém o perdão aqui na terra. Lucas 17:3 diz: tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes ao dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoa-lhe. Efésios 4:32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Devemos olhar para dentro, sabe para quê? Para saber se nós estamos olhando ao redor. Jesus não morreu só por você, querido. Jesus morreu pela igreja. Jesus morreu pelo corpo. E quando você exclui o irmão, é você que está se excluindo do corpo. Nós precisamos perdoar, não porque a pessoa é boa ou porque merece, mas porque Deus te perdoou, mesmo sendo você quem você era. Mas ele é mais mal do que eu, ele é uma pessoa terrível. Não, você não conhece, essa pessoa não merece o perdão. Você merece perdão de Deus? Eu mereço perdão de Deus? Há uma parábola que o Senhor Jesus contou, que é chamada de parábola do credor incompassivo. Eu quero mais uma vez contar na versão CCP 2023. Havia um rei, e esse rei era um credor. Havia um devedor. A dívida era de 50 mil reais, vamos colocar assim.
E então o rei mandou que esse devedor fosse para a prisão por causa da dívida. E o devedor clamou: por favor, rei, não faça isso comigo, eu tenho família, eles precisam de mim, eu não tenho condição de pagar essa dívida, me perdoe. E o rei, compassivo e misericordioso, perdoou aquele homem. Passaram-se alguns dias, os servos desse rei viram esse mesmo homem que foi perdoado, oprimindo, pressionando na parede, batendo em uma outra pessoa, a qual devia a ele uma dívida de 5.000 reais. Bem menos do que aquilo que ele foi perdoado. E ele mandou essa pessoa para a prisão por causa da dívida. O rei soube do ocorrido, pegou este homem que foi perdoado e então mandou para a prisão, porque ele foi perdoado, mas não soube perdoar. E Jesus termina a parábola dizendo que nós devemos perdoar uns aos outros. Qual é a lição? Deus te perdoou de muitos pecados, de muitas transgressões, coisas que só você sabe o que você pensou, o que você fez, o que você deixou de fazer. Mas Ele te perdoou. Ele limpou completamente os seus pecados e agora diz: eu só quero que você perdoe também o seu semelhante. Eu gosto de uma ilustração. Imagine que eu pudesse pegar um pendrive aqui, um pendrive celestial. E eu vou colocar esse pendrive no seu cérebro. E depois eu vou retirar e vou entregar para o Heitor ali da mídia. E o Heitor vai passar esse pendrive aqui. E aqui vão passar todos os pensamentos que você já teve na sua vida. Todos, os piores. As piores maldades que só você sabe que você já pensou, quem você já xingou, o que você já fez, o que você maquinou, aquelas coisas que você se envergonha e se arrepende, vão passar aqui. Qual vai ser a sua reação? Ou você vai correr desesperado em direção à mídia e vai quebrar tudo, ou você vai sair correndo desse lugar, com vergonha, porque só você sabe o quanto você é mau. E esse sou eu, esse é você. Romanos 3,23 diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isaías diz: não há um justo, um sequer. Portanto, assim como Deus te perdoou, perdoe também o seu semelhante. Examinar a nós mesmos é isso, querido. Saber se nós estamos discernindo o corpo. Quando você se aproximar da mesa hoje, lembre-se, eu estou retendo perdão, talvez Deus esteja retendo também o meu perdão. Não importa se você prega a palavra aqui, não importa se você canta, se você ministra, quantas vidas você ganhou. Se você não perdoar, o Pai que está nos céus também não te perdoará. Eu não estou dizendo isso porque eu quero ser duro com você nessa tarde, nessa noite de domingo, mas porque é a palavra de Deus. Amém? E não somente perdoar, mas nos lembrarmos que somos uma comunidade, que o meu irmão precisa de abraço, precisa de carinho, precisa, talvez, da sua ajuda financeira, precisa de um pão, precisa de uma ligação. Você está bem? Eu não tenho como te ajudar a pagar essa conta, mas eu posso orar com você? Eu posso fazer uma visita para você e para a sua família? Unidade é isso, sermos generosos, sermos amáveis uns com os outros. E é por isso que essa igreja toma o apelido de família, não é? Família, porque nós somos uma família. Família se ajuda, família cuida, família resolve, não é, pastora? E eu quero compartilhar rapidamente uma experiência que aconteceu comigo esses dias. E eu quero honrar publicamente uma família lá de Belém, que me abençoou na minha saída para cá. Estava aguardando a concretização da bênção e ela chegou esses dias. Inclusive, eles assistirão essa mensagem, Cíntia e Abraão. Que irmãos de um coração enorme. Sempre que eu pensava o que eu iria fazer após a finalização da minha graduação, eu ficava com ansiedade. Poxa, eu gostaria muito de continuar estudando, mas eu não tenho condições financeiras de pagar uma pós-graduação, um mestrado, o que eu vou fazer? E aquilo angustiava meu coração. E agora, na minha vinda para cá, essa família procurou a minha Isadora e disse: eu quero abençoar a Isadora e quero abençoar você. Abençoou a Isadora e me procurou dizendo: eu quero abençoar você com um curso, algo que vai agregar no seu ministério.
E eu falei, poxa, irmã, mas que curso, né? Porque quando a gente é abençoado e a pessoa pede para a gente escolher, nós ficamos constrangidos, né? Eu não sei qual é o seu limite, eu tenho sonhos aqui no meu coração, mas eu não sei o que você pode fazer. Ela disse, coloque o que está no seu coração e nós vamos responder o que é possível. O fato é que eu mandei 2 opções, uma razoável e a outra inimaginável que isso poderia acontecer. Você sabe que um curso de mestrado é caro. São anos, 3 anos. E ela me respondeu, Delano, nós vamos sustentar o seu mestrado e você será abençoado com o mestrado. E ano que vem, glória a Deus. E ano que vem eu vou iniciar o meu mestrado em teologia para poder servir melhor vocês na Universidade Mackenzie, no CPAJ, que é o braço de teologia do Mackenzie. Nunca pensei que poderia estudar lá. Mas não se preocupe que vai ser à distância, tá? Eu vou ficar aqui com vocês ainda. Mas eu gostaria de compartilhar isso e agradecer, porque unidade é isso, irmãos. Unidade é cuidar, é perdoar e também abençoar. E para finalizar, devemos olhar para frente. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Até que Ele venha. Por isso nós olhamos para frente, olhamos para trás porque é em memória dEle, olhamos para dentro porque fazemos um exame, e olhamos para frente porque a mesa é até que Ele venha. A mesa fala da vinda do Senhor, fala da eternidade, fala do além, fala daquilo que está além da nossa realidade terrena, a consumação de tudo, o momento em que Deus irá nos buscar enquanto igreja. E olharmos para frente, fala de termos um olhar na eternidade. Nos aproximarmos da mesa e lembrarmos que ela é um anúncio do Senhor até que Ele venha, coloca em jogo os nossos valores. Quando a nossa vida ela está padronizada no padrão mundo, os nossos valores são valores do mundo. Se a sua esperança está somente aqui, e o que você acredita é o aqui e o agora, os seus valores, o seu modo de falar, o seu modo de vestir, o seu modo de agir, as suas condutas vão ser pautadas em valores terrenos. Entenda, se a minha esperança está somente nessa vida, tudo o que importa para mim é essa vida. Portanto, eu vou dar o meu melhor, até adoecer no meu trabalho. O que importa para mim é o dinheiro, o que importa para mim, de repente, é a fama. O que importa para mim é dar certo aqui, e se não der certo, eu morro. Porque eu não tenho outra esperança a não ser nessa terra. A forma que nós colocamos a nossa esperança no futuro vai determinar como nós vamos viver no presente. Onde o nosso coração está, vai determinar o nosso comportamento. Mas se os seus padrões são padrões eternos, até que Ele venha, seus valores são eternos. Faltou o dinheiro? Está tudo bem, eu tenho Jesus. Faltou a saúde? Está tudo bem, eu sei para onde eu vou. Faltou a prosperidade? E eu espero que não falte, os meus valores não são dessa terra. Louvado seja Deus pelas bênçãos que Ele me dá nessa terra, mas o apóstolo Paulo diz, estejamos satisfeitos se tivermos o que comer e o que vestir. Não atentando nós para as coisas que se veem, porque as que se veem são passageiras, mas as que se não veem são eternas. E quando o seu coração está para além desse plano, está para as realidades espirituais, para as bênçãos de Cristo, para a expectativa do seu destino final, que está no Senhor, o seu modo de agir é diferente, você deixa de ser ansioso, você para de ficar desesperado, você deixa de ser medroso, você deixa de ter medo da morte. Sabe por que você não pode matar um cristão? Porque ele já morreu para esse mundo. Quando os nossos valores estão na eternidade, os nossos princípios, a nossa forma de agir é de acordo com o padrão da eternidade. A mesa é isso, é recordar o que é de verdade importante. A família é importante, o amor é importante, o cuidado é importante, os irmãos são importantes, o dinheiro é importante e pode ser uma bênção se ele não tiver o senhorio do nosso coração. E o Senhor Jesus nos ensina,
Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não é buscar as demais coisas e o reino de Deus será acrescentado. É buscar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Em 2021, quando estourou, foi 2020 ou 2021 que estourou o Covid? 20? 19 para 20. E foi bem no início ali, quando a gente não sabia muito bem como tratar, tudo era uma interrogação, tudo era uma dúvida, e eu contraí Covid, pelo menos eu acho que eu contraí. E eu estava em casa ali, em quarentena, muito ansioso, nervoso, com medo, e eu lembro que essa noite eu tinha certeza que eu ia morrer, mas eu já tinha aceitado. Sabe quando você está lutando, sofrendo, meu Deus do céu, mas eu sou o tipo de pessoa que morre ali e não liga para os outros, porque eu não gosto de incomodar. Mas a minha esposa estava do meu lado, e eu estava com muita falta de ar, o meu tio havia falecido recentemente, várias pessoas estavam morrendo, eu estava vendo tudo acontecendo, eu disse, eu sou o próximo. E eu estava deitado na cama, e naquela luta no meu coração, e aí eu já tinha aceitado que eu ia morrer, de verdade, irmão, eu ia morrer no meu coração. E eu estava com aquele Viczinho, sabe, que a gente respira para poder aliviar os sintomas de gripe e tudo, não adiantava de nada, né? Mas eu estava com aquilo ali, e eu lembro que eu dei um beijinho na testa da Isadora, e aí eu fiz assim, ainda fiz assim, para não dar trabalho. E aí eu deitei na cama e esperei a morte, fechei os olhos, de verdade, eu esperei a morte. Mas sabe o que foi interessante dessa experiência engraçada? Nesse conflito que eu estava de alma, de ansiedade, eu comecei a me apegar em valores eternos. Eu comecei a pensar, eu vou morrer hoje, mas eu sei para onde eu vou. Eu vou morrer hoje, mas está tudo bem, porque eu vou me encontrar com o Senhor Jesus na glória, nos céus. Vai acabar o sofrimento. Eu estou indo para um lugar melhor. E foi interessante que Deus ministrou no meu coração, apesar do medo, uma experiência que me ajudou a pensar o seguinte: quando os nossos valores estão na eternidade, a ansiedade dá lugar à fé, o medo dá lugar à paz. Por isso, não importa o que você estiver passando, se o seu coração está em Jesus, saiba, haverá paz que excede todo entendimento. E é isso que a mesa nos ensina. Olhar para trás, lembrando que Ele nos livrou do pecado. Olhar para dentro, perguntando se estamos discernindo o corpo. E olhar para frente, pautando os nossos valores naquilo que é eterno. Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar. Amém. Nós ouvimos a palavra de Deus e quando nós nos encontramos com a palavra de Deus, a restauração, ela não retorna vazia, mas ela cumpre o propósito que apraz ao coração do Senhor. Se Deus falou com você nessa noite, se há coisas que precisam ser ajustadas antes de você se aproximar à mesa, esse é o momento. Quero me dirigir em primeiro lugar a você que ouviu essa passagem, que ouviu essa palavra, e entende que deve fazer um exame no seu coração. E esse exame diz respeito ao perdão. Talvez haja alguém, talvez alguém próximo, talvez alguém distante, talvez algo que você quis esquecer, mas sabe que isso tem machucado o seu coração. Hoje é dia de perdoar. Hoje é dia de você liberar o perdão. E não pense que essa pessoa será vitoriosa porque você perdoou. Você está sendo vitorioso porque você está obedecendo o seu Senhor. Mas eu não consigo, o perdão não é um sentimento, é uma atitude. Diga, eu decido perdoar e libero essa pessoa no meu coração. E as minhas atitudes serão diferentes com ela, porque o Senhor Jesus também me perdoou. Se há alguém na sua vida que precisa ser perdoado, não porque ela merece, mas porque Jesus também te perdoou, perdoe hoje. Perdoe hoje.
E eu quero pedir que você feche os seus olhos e reflita por um momento. Se há no seu coração alguma raiz de amargura, se há no seu coração algum desentendimento, algum entrave com uma pessoa, Deus te trouxe aqui, querido, não foi ao acaso, foi para você ouvir as palavras, não do Delano, mas do bom pastor, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Hoje é noite de perdão, é noite de reconciliação. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Se o teu irmão pecar e se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. E eu quero te convidar a repetir essa oração. E faça dessa oração uma verdade hoje, e não volte atrás. Senhor Jesus, hoje eu decido publicamente perdoar qualquer pessoa que estava presa no meu coração. Diante do Senhor Jesus, eu libero essa pessoa. Ela não me deve mais nada, e eu não voltarei atrás para buscar nada, porque assim como o Senhor me perdoou, eu também o perdoo, e agora recebo o perdão de Deus na minha vida. Seja liberado em nome de Jesus. E eu quero orar também com você, que talvez esteja ansioso, preocupado, desesperado. Os seus valores, as suas expectativas têm consumido você, por causa do trabalho, por causa do dinheiro, por causa do casamento, por causa daquilo e de qualquer outra coisa que esteja corroendo o seu coração e perturbando as suas noites. Hoje é dia de olhar para frente, olhar para Jesus, olhar para o alto e saber que o teu Senhor é o teu bom pastor, nada te faltará. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Confie que todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. Que hoje, em nome de Jesus, a ansiedade dê lugar à paz, o medo dê lugar à coragem, todos os pensamentos sejam entregues, cativos à obediência do Senhor Jesus. Descanse no Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E por fim, se há alguém aqui que ouviu essa palavra e ouviu sobre a nova aliança que Ele fez no seu sangue, mas você sequer ainda confessou ao Senhor Jesus que você precisa dele como seu Salvador, como seu Senhor, hoje é a oportunidade de reconciliação, é a oportunidade de salvação. Aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e ninguém as arrebatará da minha mão. Se Jesus falou com você, e você quer depositar a sua vida diante da cruz, para que Ele seja o seu Senhor de verdade e seu Salvador, levante as suas mãos, e nós iremos orar, enquanto família, por você. Alguém gostaria de aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? Levante as suas mãos. A pessoa que está mais próxima de você vai lhe ajudar e lhe acompanhar até aqui. Nós vamos orar. Se há alguém, há um irmão ali, há um casal que há um casal? Se há alguém aqui que gostaria de aceitar o Senhor, levante as suas mãos. Não tenha vergonha, querido. Eu não quero ficar me delongando com você e não quero ficar insistindo. Mas eu sinto que há alguém
que gostaria de entregar a sua vida. Não lute contra o Senhor. Amém? Se não há, nós cremos que todos estão salvos, graças a Deus. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra que foi ministrada, queremos te agradecer pela tua voz que falou conosco hoje, que nos exortou, que nos consolou, mas que o mais importante de tudo, vamos sair daqui melhores do que como nós entramos. Te agradecemos, Senhor, e louvamos o teu nome por toda a tua bondade sobre as nossas vidas. Amém. Amada igreja, Deus é bom, Deus é muito bom. Nós não temos como questioná-lo, nós não temos como duvidar. Como Deus é bom e a palavra dele não volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia. Deus está nesse lugar e eu quero te dizer, meu amado, que Ele está operando na tua vida agora. Você pode não entender nada, você não vai sentir nenhum arrepio no seu braço, você não vai sentir, eu posso dizer, nada de diferente, mas Deus está operando na tua vida agora. Eu posso ouvir um amém? Esse ponto da palavra de Deus, quanto à ceia do Senhor, eu fico maravilhado porque Paulo começa a explicar sobre o que ele recebeu do Senhor, o que ele recebeu de orientação sobre a ceia. E ele diz aqui: e tendo dado graças, partiu o pão e disse: "Esse é meu corpo que é dado por vós." Hoje nós vamos nos deter, hoje nós vamos nos deter na graça de Deus, sabe? Eu fico assim maravilhado com essa expressão de pegar o pão, que representa o corpo do Senhor Jesus, o vinho, que representa o sangue que foi derramado naquela cruz. E Jesus apresentou o corpo dele, e Jesus apresentou o sangue que ia ser derramado a Deus, por causa de Deus, por causa de um comando de Deus, mas com propósitos. E o propósito seríamos nós. Nós, como foi citado, nós pecamos, nós erramos. E normalmente o nosso pecado é um contra o outro. E a primeira coisa que Jesus fez foi: eu te apresento, obrigado. Ele deu graças, agradeceu a Deus. Esse é o momento de agradecer. Baixa a tua cabeça, fecha teus olhos. Oh Deus, obrigado, Paizinho, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, que nós tínhamos, Senhor Deus, várias situações na nossa vida, hoje, nesse domingo. Senhor Deus, nós podíamos estar em tantos lugares, mas o Senhor nos trouxe aqui.
E aqui o Senhor falou conosco, através dessa ministração, Pai. O Senhor falou aos nossos corações, Pai. E nesse momento, Paizinho, oh, Paizinho, nós queremos te agradecer, Pai. Obrigado, Paizinho, porque nós estamos aqui por causa do teu corpo, que foi pregado naquela cruz por nós. A tua obediência, Pai. Oh, Jesus. O teu sangue que foi derramado, Paizinho. E por isso, meu Deus, nós te agradecemos por esse momento, por termos esse pão e esse vinho que representa, Pai, o Senhor, meu Deus e meu Pai. Nós te agradecemos por ele, meu Deus. Te agradecemos de todo o nosso coração. Eu quero te dizer, Pai, que nós, essa igreja, por causa dessa aliança que nós estamos renovando contigo, Senhor Deus, nós estamos renovando essa aliança, Pai. Sabe por quê, meu Deus? Porque nós temos recebido a tua paz, Senhor Deus. Nesse momento, a tua paz tem sido com poder e graça sobre cada um de nós, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Meu amado, como foi ministrado aqui, muitas vezes é falado, mas não é feito, não é tido uma atitude. Eu queria pedir que você, com a pessoa que está do teu lado, que pode ser que você conheça um pouquinho, vai ser teu pai, tua mãe, teu tio, a pessoa que está do teu lado, é o teu irmão dentro da igreja, que você vê pouco. Nós que estamos aqui, entre nós, pode ter havido alguma coisa em nossos pensamentos, alguma coisa que nós falamos ou agimos contra algum de nós que está do teu lado. Eu quero te pedir, meu amado, para essa pessoa que está do teu lado, o Espírito Santo de Deus vai te trazer a memória, como foi citado aqui, e nós vamos pedir perdão. Amém? Vai tocar uma música aqui, vão cantar uma música suave, e é um tempo de 3, 4 minutos para nós pedirmos perdão de todo o vosso coração. Amém? Em nome de Jesus. Podem, com a pessoa que está do teu lado, é filho, é mãe, peça perdão, que com Deus certeza tem alguma coisa. Leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Restauração, nada além do sangue
evidente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Esse perdão, pela graça do Senhor, de graça, porque não pode ser de outra maneira, nos traz uma palavra na nossa vida chamada paz. Paz, de nós termos paz nas nossas vidas. E você que é evangélico, batizado em uma igreja evangélica, que está em paz, se você é daqui da igreja, você está em paz com a igreja, com seu pastor. Se você é de outra igreja, também está em paz com seu pastor. Os adultos, eu quero te convidar para vir aqui à mesa, aos diáconos que estão com o pão e com o vinho, e a sua criança vai ficar de preferência no banco esperando, porque você vem buscar a ceia, e se você tiver paz, você pode ministrar a sua criança, mas por favor, não mande criança buscar a ceia. É você que já foi batizado. Quem vai tomar a ceia é você. Se você tiver paz em servir, sirva. Se não tiver paz, não sirva. A ceia para os teus filhos. Amém? Por favor, pode trazer. Pode vir aqui buscar a sua ceia. Você pode iniciar a ceia junto com a família, ou separado, ou do jeito que o Espírito Santo de Deus colocar em teu coração.
Pode tomar a ceia, podem.